Lenin, o oportunismo e a falência da Segunda Internacional. Publicado no novacultura.info em 20 de novembro de 2024. A Segunda Internacional deixou realmente de existir? Os seus representantes mais autorizados, como Kautsky e Van der Velde, negam-no obstinadamente. Nada aconteceu além de uma ruptura das relações, tudo está bem e tal é o seu ponto de vista. A fim de esclarecer a verdade, vejamos o Manifesto do Congresso de Basileia de 1912, que se refere precisamente à atual guerra mundial imperialista e foi adotado por todos os partidos socialistas do mundo. Deve-se assinalar que nenhum socialista ousará, em teoria, negar a necessidade de uma avaliação histórica concreta de cada guerra. Agora que a guerra eclodiu, nem os oportunistas declarados nem os kautskistas se resolvem nem a negar o Manifesto de Basileia nem a confrontar com as suas exigências o comportamento dos partidos socialistas durante a guerra. Por quê? Pois porque o Manifesto os desmascara inteiramente a uns e a outros. Nele não há nenhuma única palavrinha sobre a defesa da pátria, nem sobre a diferença entre a guerra ofensiva e a guerra defensiva, nem uma palavra sobre tudo que afirmam agora aos quatro ventos os oportunistas e os kautskistas uns da Alemanha e da Quadrupla-Entente. O manifesto não podia falar disso, dado que aquilo que ele diz exclui absolutamente qualquer emprego desses conceitos. Ele indica de maneira absolutamente concreta uma série de conflitos econômicos e políticos que prepararam esta guerra durante decênios, que se tinham revelado plenamente em 1912 e provocaram a Guerra de 1914. O manifesto recorda o conflito russo-austríaco a propósito da hegemonia nos Balcãs, o conflito entre a Inglaterra, a França e a Alemanha, entre todos estes países, a propósito da sua política de conquista na Ásia Menor, o conflito austro-italiano a propósito da aspiração ao domínio na Albânia, etc. O manifesto define numa palavra todos esses conflitos como conflitos no terreno do imperialismo capitalista. Deste modo, o manifesto reconhece com toda clareza o caráter espoliador, imperialista, reacionário, escravista desta guerra, isto é, o caráter que transforma a admissibilidade da defesa da pátria numa insensatez do ponto de vista teórico e num absurdo do ponto de vista prático. Está em curso uma luta dos grandes tubarões para devorar pátrias estrangeiras. O manifesto tira as conclusões inevitáveis de fatos históricos indiscutíveis. Esta guerra não pode ser justificada por qualquer pretexto de interesse popular. Ela é preparada a bem dos lucros dos capitalistas e das ambições das dinastias. Seria um crime se os operários começassem a disparar uns contra os outros. Assim diz o manifesto. A época do imperialismo capitalista é a época do capitalismo maduro e mais que maduro, do capitalismo que está em vésperas da sua derrocada, que amadureceu o suficiente para dar lugar ao socialismo. O período de 1789 a 1871 foi a época do capitalismo progressista, em que na ordem do dia da história estava o derrube do feudalismo e do absolutismo, a libertação do jugo estrangeiro. Nesse terreno, e só nele era admissível a defesa da pátria, isto é, a defesa contra a opressão. Este conceito poderia ainda hoje ser aplicado a uma guerra contra as grandes potências imperialistas, mas seria absurdo aplicá-lo à guerra entre as grandes potências imperialistas, a guerra na qual se trata de saber quem empilhará mais os países balcânicos, a Ásia Menor, etc. Não é por isso de espantar que os socialistas que reconhecem a defesa da pátria na presente guerra evitem o Manifesto de Basileia como o ladrão evita o lugar do roubo. É que o manifesto demonstra que eles são sociais-chauvinistas, isto é, socialistas em palavras e chauvinistas na realidade, que ajudam a sua burguesia a pilhar países estrangeiros, a subjugar outras nações. O que é essencial na noção de chauvinismo é a defesa da sua pátria mesmo quando as ações desta visam escravizar as pátrias alheias. Do reconhecimento de uma guerra como guerra de libertação nacional decorre uma tática, do seu reconhecimento como guerra imperialista decorre outra. O manifesto aponta claramente essa outra tática. A guerra provocará uma crise econômica e política que deverá ser aproveitada, não para atenuar a crise, não para defender a pátria mas, pelo contrário, para sacudir as massas, para apressar a queda do domínio do capital. Não se pode apressar aquilo cujas condições históricas ainda não amadureceram. O manifesto reconhecia que a revolução social é possível, que as premissas para ela amadureceram,
que ela virá precisamente em relação com a guerra. As classes dominantes temem a revolução proletária, declara o manifesto, invocando o exemplo da Comuna de Paris e da Revolução de 1905 na Rússia, isto é, os exemplos das greves de massas, da guerra civil. É uma mentira afirmar, como faz Kautsky, que a atitude do socialismo para com esta guerra não foi esclarecida. Esta questão não só foi discutida como foi decidida em Basileia, onde foi adotada a tática da luta proletária revolucionária de massas. É uma revoltante hipocrisia passar em silêncio, totalmente ou nas partes mais essenciais, o Manifesto de Basileia e em lugar dele citar discursos de dirigentes ou resoluções de certos partidos que, em primeiro lugar, foram proferidos antes de Basileia, em segundo lugar não eram decisões dos partidos de todo o mundo, em terceiro lugar referiam-se a diferentes guerras possíveis, mas não há presente guerra. O fundo da questão está em que a época das guerras nacionais entre as grandes potências europeias foi substituída pela época das guerras imperialistas entre elas e em que o Manifesto de Basileia teve pela primeira vez de reconhecer oficialmente esse fato. Seria um erro pensar que o Manifesto de Basileia é uma declamação oca, uma fraseologia oficial, uma ameaça pouco séria. É assim que gostariam de apresentar a questão àqueles que esse manifesto desmascara. Mas isso é falso. O manifesto é apenas o resultado de um grande trabalho de propaganda de toda a época da Segunda Internacional, é apenas um resumo de tudo aquilo que os socialistas lançaram entre as massas em centenas de milhares de discursos, artigos e apelos em todas as línguas. Ele apenas repete aquilo que escreveu, por exemplo, Jules Guesde em 1899, quando fustigava o ministerialismo ou dois dos socialistas em caso de guerra. Ele falava da guerra provocada pelos piratas capitalistas, Engard, p. 175, apenas repete aquilo que escreveu Kautsky em 1909 em O Caminho do Poder, onde reconhecia o fim da época pacífica e o início de uma época de guerras e revoluções. Apresentar o Manifesto de Basileia como fraseologia ou como um erro significa considerar como fraseologia ou como um erro todo o trabalho socialista nos últimos 25 anos. A contradição entre o manifesto e a sua não aplicação é tão intolerável para os oportunistas e kautskistas porque ela revela a profundíssima contradição no trabalho da Segunda Internacional. O caráter relativamente pacífico do período de 1871 a 1914 alimentou o oportunismo primeiro como estado de espírito, depois como tendência e finalmente como grupo ou camada da burocracia operária e dos companheiros de jornada pequeno-burgueses. Estes elementos só podiam submeter o movimento operário reconhecendo em palavras os objetivos revolucionários e a tática revolucionária. Eles só podiam conquistar a confiança das massas através da afirmação solene de que todo o trabalho pacífico constitui apenas uma preparação para a revolução proletária. Esta contradição era um abscesso que alguma vez haveria de rebentar, e rebentou. Toda a questão consiste em saber se deve tentar, como fazem Kautsky e Sea, reintroduzir de novo esse pus no organismo em nome da unidade, com o pus, ou se, para ajudar a completa cura do organismo do movimento operário, se deve, o mais depressa possível e o mais cuidadosamente possível, livrá-lo desse pus, apesar da temporária dor aguda causada por esse processo. E evidente a traição ao socialismo por parte daqueles que votaram pelos créditos de guerra, entraram para os ministérios e advogaram a ideia da defesa da pátria em de 1914 a 1915. Só os hipócritas podem negar este fato. É necessário explicá-lo. Segunda. Seria absurdo encarar toda a questão como uma questão de pessoas. Que relação tem isso com o oportunismo se pessoas como Plekhanov e Guesde, etc.? Interrogava Kautsky, Neues 28 de maio de 1915. Que relação tem isso com o oportunismo se Kautsky, etc.? Respondia Scheurode em nome dos oportunistas da Quadruplantante, da Crise der Sozialdemokratie 3, Zurique, 1915, p. 21. Tudo isso é uma comédia. Para explicar a crise de todo o movimento é necessário examinar, em primeiro lugar, o significado e seu NOM e seu desta política, em segundo lugar as ideias que estão na sua base, e em terceiro lugar a sua ligação com a história das tendências no socialismo. Em que consiste a essência econômica do defensismo durante a guerra de 1914 a 1915? A burguesia de todas as grandes potências trava a guerra com o fim de partilhar e explorar o mundo, com o fim de oprimir os povos.
Um pequeno círculo da burocracia operária, da aristocracia operária e de companheiros de jornada pequeno-burgueses podem receber algumas migalhas dos grandes lucros da burguesia. A causa de classe profunda do social-chauvinismo e do oportunismo é a mesma: a aliança de uma pequena camada de operários privilegiados com a sua burguesia nacional contra as massas da classe operária, a aliança dos lacaios da burguesia com esta última contra a classe por ela explorada. O conteúdo político do oportunismo e do social-chauvinismo é o mesmo: a colaboração das classes, a renúncia à ditadura do proletariado, a renúncia às ações revolucionárias, o reconhecimento sem reservas da legalidade burguesa, a falta de confiança no proletariado, a confiança na burguesia. O social-chauvinismo é a continuação direta e o coroamento da política operária liberal inglesa, do millerandismo e do bernsteinianismo. 4. A luta entre as duas tendências fundamentais no movimento operário, o socialismo revolucionário e o socialismo oportunista, abrange toda a época de 1889 a 1914. E também hoje existem em todos os países duas correntes principais quanto à questão da atitude para com a guerra. Deixemos a maneira burguesa e oportunista de invocar os indivíduos. Tomemos as tendências numa série de países. Tomaremos 10 estados europeus: Alemanha, Inglaterra, Rússia, Itália, Holanda, Suécia, Bulgária, Suíça, Bélgica e França. Nos primeiros 8 países a divisão em tendências oportunista e revolucionária corresponde à divisão em sociais chauvinistas e internacionalistas. Na Alemanha os pontos de apoio do social-chauvinismo são o Sozialistische Monatschäftliche e CAG. Na Inglaterra os fabianos e o Partido Trabalhista. O ILP fez sempre bloco com eles, apoiou o seu órgão e sempre foi mais fraco nesse bloco do que os sociais-chauvinistas, enquanto no BSP os internacionalistas constituem 3/7. Na Rússia essa corrente é representada pela Nacha Zarya, agora Nash Delo, pelo Comitê de Organização, pela fração da Duma dirigida por Tkadzij na Itália. Pelos reformistas encabeçados por Bissolati, na Holanda pelo Partido de Troelstra, na Suécia pela maioria do partido, dirigida por Branting, na Bulgária pelo Partido dos Amplos 5, na Suíça por Greulich. Se foi precisamente entre os sociais-democratas revolucionários de todos estes países que se ergueu já um protesto mais ou menos vivo contra o social-chauvinismo. Apenas 2 países constituem exceção: a França e a Bélgica, onde no entanto o internacionalismo também existe, mas é muito fraco. O social-chauvinismo é o oportunismo acabado. Ele amadureceu para uma aliança aberta, frequentemente vulgar, com a burguesia e os Estado-maiores. E é precisamente essa aliança que lhe dá uma grande força e o monopólio da imprensa legal e da mistificação das massas. E é absurdo considerar ainda hoje o oportunismo como um fenômeno interno do partido. É absurdo pensar em aplicar a Resolução de Basileia em conjunto com David, Legin, Hindman, Plekhanov e Webb. A unidade com os sociais-chauvinistas é a unidade com a sua própria burguesia nacional, que explora outras nações, é a cisão do proletariado internacional. Isso não significa que a ruptura com os oportunistas é imediatamente possível em toda parte, significa apenas que ela amadureceu historicamente, que ela é necessária e inevitável para a luta revolucionária do proletariado, que a história, que conduziu do capitalismo pacífico ao capitalismo imperialista, preparou essa ruptura. Volentem do cum fata, nolentem tra 1. 6. Terceira. Os representantes inteligentes da burguesia compreenderam-no muito bem. Por isso elogiam tanto os atuais partidos socialistas, à frente dos quais se encontramos defensores da pátria, isto é, os defensores da pilhagem imperialista. E por isso que os governos gratificam os chefes sociais chauvinistas ora com postos ministeriais, em França e Inglaterra, ora com o monopólio da existência legal sem obstáculos, na Alemanha e na Rússia. É por isso que na Alemanha, onde o Partido Social Democrata era o mais forte e onde a sua transformação em Partido Operário Nacional Liberal Contra-Revolucionário foi mais evidente, as coisas chegaram a tal ponto que o Ministério Público vê na luta entre a minoria e a maioria uma incitação ao ódio de classe. Por isso os oportunistas inteligentes se preocupam acima de tudo com a preservação da anterior unidade dos velhos partidos, que prestaram tão grandes serviços à burguesia em de 1914 a 1915. Um dos membros da social-democracia alemã, que publicou em abril de 1915, sob o pseudônimo de Monitor, um artigo na revista reacionária Preußische Jahrbucher,
exprime com uma franqueza digna de agradecimento as concepções desses oportunistas em todos os países do mundo. Monitor considera que para a burguesia seria muito perigoso que a social-democracia se deslocasse ainda mais para a direita. Ela deve manter o caráter de partido operário com ideais socialistas. Porque no dia em que ela renunciar a isso, surgirá um novo partido, que adotará o programa rejeitado pelo velho partido anterior e lhe dará uma formulação ainda mais radical. Preussich Jarbucher, 1915, N04, pp 50-51. Monitor acertou em cheio. Os liberais ingleses e os radicais franceses sempre quiseram precisamente isso, frases de ressonância revolucionária, para enganar as massas, para que estas tenham confiança em Lloyd George, Semba, Renaldel, Lenin e Kautsky, em homens capazes de pregar a defesa da pátria na guerra de rapina. Mas Monitor representa apenas uma das variedades do oportunismo, aberta, grosseira, cínica. As outras atuam dissimuladamente, subtilmente, honestamente. Engels disse uma vez: os oportunistas honestos são os mais perigosos para a classe operária. 7. Eis um exemplo. Kautsky escreve na Neue Zeit, de 26 de novembro de 1915. Cresce a oposição contra a maioria, o espírito das massas é de oposição. Depois da guerra, só depois da guerra? N. L. As contradições de classe agudizar-se-ão de tal modo que o radicalismo entre as massas se imporá. Depois da guerra, só depois da guerra? N. L. Arriscamo-nos a que os elementos radicais fujam do partido e refluam para um partido de ações de massas antiparlamentares, entenda-se, extraparlamentares. Assim, o nosso partido decompõe-se em dois campos extremos, que nada têm de comum entre si. A fim de salvar a unidade, Kautsky procura convencer a maioria no Reichstag a autorizar a minoria a pronunciar alguns discursos parlamentares radicais. Isto significa que Kautsky quer, por meio de alguns discursos parlamentares radicais, reconciliar as massas revolucionárias com os oportunistas, que nada têm de comum com a revolução, que já há muito dirigem os sindicatos e que agora, apoiando-se na sua estreita aliança com a burguesia e com o governo, se apoderaram também da direção do partido. Em que é que isto difere, no fundo, do programa de Monitor? Em nada a não ser nas frases melosas que prostituem o marxismo. Na reunião da fração do Reichstag de 18 de março de 1915, o kautskista Wurm preveniu a fração para não esticar demasiado a corda. Nas massas operárias cresce a oposição contra a maioria da fração, já é necessário manter-se no centro marxista? Sem dúvida uma gralha. Deve ler-se Monitoria, Klassenkampf gegen den Krieg. Material zum Verliebknecht. Ais manuscriptos Gedrucko 8, p. 67. Deste modo, vemos que o fato de que as massas são revolucionárias foi reconhecido em nome de todos os kautskistas, o chamado Centro, já em março de 1915. E 8 meses e meio mais tarde Kautsky de novo apresenta a proposta de reconciliar as massas que querem lutar com o partido oportunista contra-revolucionário, e isto com a ajuda de algumas frases de sonoridade revolucionária. A guerra tem muitas vezes a utilidade de pôr a nu a podridão e rejeitar o convencionalismo. Comparemos os fabianos ingleses com os kautskistas alemães. Eis o que escrevia acerca dos primeiros um verdadeiro marxista, Friedrich Engels, em 18 de janeiro de 1893, um bando de ambiciosos que tem entendimento suficiente para verem a inevitabilidade do revolucionamento social, mas para quem é, no entanto, impossível confiar este trabalho gigantesco ao proletariado imaturo. Medo da revolução é o seu princípio fundamental. Correspondência com Sorge, p. 390. E em 11 de novembro de 1893 escreve: estes burgueses enfatuados que querem por benevolência condescender em libertar o proletariado de cima para baixo, desde que este queira ser tão inteligente para assim compreender que uma massa bruta e inculta não pode libertar-se a si própria e não chega a nada a não ser pela benevolência desses advogados, literatos, atemorizados e destas comadres sentimentais. E Biden, p. 401. Em teoria Kautsky olha os fabianos com desprezo, como o fariseu o pobre publicano. Porque ele jura pelo marxismo. Mas qual é na prática a diferença entre eles? Assinaram ambos o Manifesto de Basileia e atuaram ambos em relação a ele como Guilherme II em relação à neutralidade belga.
Enquanto Marx durante toda a sua vida fustigou as pessoas que procuram abafar o espírito revolucionário dos operários. Kautsky opôs aos marxistas revolucionários a nova teoria do ultraimperialismo. Por ultraimperialismo ele entende a eliminação da luta dos capitais financeiros nacionais entre si, e a sua substituição pela exploração conjunta do mundo pelo capital financeiro internacional, N. Z. 30 de abril de 1915. Mas acrescenta, ainda não dispomos das premissas suficientes para decidir se esta nova fase do capitalismo é realizável. Assim, é com base apenas em suposições sobre uma nova fase, sem ousar declarar abertamente que ela é realizável, que o inventor dessa fase rejeita as suas próprias declarações revolucionárias, rejeita as tarefas revolucionárias e a tática revolucionária do proletariado agora, na fase da crise já iniciada, da guerra, de uma agudização maldita das contradições de classe. Não será isto o mais ignóbil fabianismo? O líder dos kautskistas russos, Asheurod, vê o centro de gravidade do problema da internacionalização do movimento libertador do proletariado na internacionalização da prática cotidiana. Por exemplo, a legislação sobre a proteção do trabalho e a legislação do seguro social devem ser objeto de ações e da Organização Internacionais dos Operários, Asheurod. A crise da social-democracia, Zurique, 1915, pp 39-40. É perfeitamente claro que não só Legin, David, Webb, mas também o próprio Lloyd George, Naumann, Brin e Millil coaderirão inteiramente a esse internacionalismo. Tal como em 1912, Asheurod está disposto, em nome de um futuro muito, muito distante, a proferir as frases mais revolucionárias, se a futura internacional atuar contra os governos em caso de guerra, e levantar uma tempestade revolucionária. Vejam lá como nós somos corajosos. Mas quando se trata de apoiar e desenvolver agora a efervescência revolucionária que começa entre as massas, então Asheurod responde que essa tática das ações revolucionárias de massas ainda teria alguma justificação se estivéssemos imediatamente em vésperas de uma revolução social, como aconteceu, por exemplo, na Rússia, onde as manifestações estudantis de 1901 anunciavam a aproximação de batalhas decisivas contra o absolutismo. Mas no presente momento tudo isso é uma utopia, bakuninismo, etc., inteiramente no espírito de Kolbe, David, Sudekun e Legin. O inefável Asheurod esquece simplesmente que em 1901 na Rússia ninguém sabia nem podia saber que a primeira batalha decisiva teria lugar 4 anos mais tarde, não esqueça, 4 anos mais tarde, e não seria decisiva. E no entanto só nós, marxistas revolucionários, tínhamos razão nessa altura. Nós ridicularizamos os Kritievsky e os Martinov, que apelavam imediatamente ao assalto. Nós apenas aconselhávamos os operários a expulsarem por toda a parte os oportunistas e a apoiar, intensificar e alargar com todas as suas forças as manifestações e outras ações revolucionárias de massas. A situação atual na Europa é perfeitamente análoga, seria insensato apelar ao assalto imediato. Mas seria vergonhoso intitular-se social-democrata e não aconselhar os operários a romper com os oportunistas e consolidar, aprofundar, alargar e intensificar com todas as suas forças o movimento revolucionário e as manifestações que se iniciam. A revolução nunca cai do céu já pronta, e no início da efervescência revolucionária nunca ninguém sabe se esta conduzirá e quando a uma revolução verdadeira, autêntica. Kautsky e Asheurod dão aos operários conselhos velhos, gastos, contra-revolucionários. Kautsky e Asheurod alimentam as massas com a esperança de que a futura internacional será já certamente revolucionária. Trata-se apenas de presentemente proteger, encobrir e embelezar a dominação dos elementos contra-revolucionários, os Legin, os David, os Vandervelde, os Indman. Pois não é evidente que a unidade com Legin se constitui o melhor meio de preparar a futura internacional revolucionária? A aspiração de transformar a guerra mundial em guerra civil seria uma loucura, declara o líder dos oportunistas alemães, David, Das Sozialdemokratie und der Weltkrieg, a social-democracia e a guerra mundial, 1915, p. 172, respondendo ao manifesto do Comitê Central do nosso partido de 1 de novembro de 1914 a 9. Nesse manifesto disse, entre outras coisas: por maiores que pareçam as dificuldades dessa transformação num ou noutro momento, os socialistas nunca renunciarão a um trabalho preparatório sistemático, perseverante, constante nesse sentido,
desde que a guerra se tornou um fato. Também citado por David, p. 171. Um mês antes da publicação do livro de David, o nosso partido publicou resoluções nas quais a preparação sistemática era explicada do seguinte modo: 1. Recusa dos créditos. 2. Ruptura da paz civil. 3. Criação de organizações ilegais. 4. Apoio às manifestações de solidariedade nas trincheiras. 5. Apoio a todas as ações revolucionárias de massas. David é quase tão corajoso como a Sherwood. Em 1912 não considerava loucura, em caso de guerra, a referência à Comuna de Paris. Plekhanov, representante típico dos sociais-chauvinistas da Entente, raciocina sobre a tática revolucionária do mesmo modo que David. Chama-lhe alucinofarsa. Mas ouçamos Kolbe, oportunista confesso, que escreveu: o resultado da tática das pessoas que rodeiam Liebknecht seria uma luta levada até ao ponto de ebulição no seio da nação alemã, da socialdemocratia em Seidedege, a social-democracia na encruzilhada, p. 50. Mas o que é uma luta levada até ao ponto de ebulição, se não uma guerra civil? Se a tática do nosso CC, que nos seus traços fundamentais coincide com a tática da esquerda de Zimmerwald, fosse uma loucura, um sonho, uma aventura, bakuninismo, como afirmaram David, Plekhanov, a Sherwood, Kautsky, etc., ela nunca poderia conduzir à luta no seio da nação, e muito menos ser levada até ao ponto de ebulição. As frases anarquistas em parte nenhuma do mundo conduziram à luta no seio de uma nação. Em contrapartida, os fatos mostram que precisamente em 1915, em consequência da crise suscitada pela guerra, cresce a efervescência revolucionária entre as massas, crescem as greves e as manifestações políticas na Rússia, as greves na Itália e na Inglaterra, as marchas da fome e as manifestações políticas na Alemanha. Não será isto o início das ações revolucionárias de massas? Apoio, desenvolvimento, alargamento, intensificação das ações revolucionárias de massas, criação de organizações ilegais, sem as quais mesmo nos países livres não é possível dizer a verdade às massas populares. Eis todo o programa prático da social-democracia nesta guerra. Tudo o resto é mentira ou fraseologia, sejam quais forem as teorias oportunistas ou pacifistas com que se enfeite a 10. Quando nos dizem que essa tática russa, expressão de David, não convém à Europa, nós respondemos habitualmente indicando fatos. Em 30 de outubro, em Berlim, apresentou-se na direção do partido uma delegação de camaradas, mulheres de Berlim, e declarou que agora, com a existência de um grande aparelho organizativo, é possível, muito mais facilmente que no tempo da lei contra os socialistas, difundir brochuras e panfletos ilegais e realizar reuniões não autorizadas. Não nos faltam meios nem vias, mas, visivelmente, falta vontade. Berner Tagvasta, 1915, N0271. Será que estas más camaradas foram desviadas do bom caminho pelos sectários russos, etc.? Será que as verdadeiras massas são representadas não por estas camaradas mas por Lenin e Kautsky? Por Lenin, que no seu relatório de 27 de janeiro de 1915 fulminava a ideia anarquista de criação de organizações ilegais, por Kautsky, que se tornou a tal ponto contra-revolucionário que em 26 de novembro, 4 dias antes da manifestação em Berlim de 10.000 pessoas, qualificou as manifestações de rua como uma aventura. Basta de frases, basta de marxismo prostituído à la Kautsky. Depois de 25 anos de existência da Segunda Internacional, depois do Manifesto de Basileia, os operários não acreditarão mais em frases. O oportunismo mais do que amadureceu, passou definitivamente para o campo da burguesia, transformando-se em social-chauvinismo. Ele rompeu espiritual e politicamente com a social-democracia. Romperá com ela também organizativamente. Os operários reclamam já uma imprensa sem censura e reuniões não autorizadas, isto é, organizações clandestinas para apoiar o movimento revolucionário das massas. Só uma tal guerra é uma causa social-democrata e não uma frase. E a despeito de todas as dificuldades, das derrotas temporárias, dos erros, dos enganos, essa causa levará a humanidade à revolução proletária vitoriosa. Janeiro de 1916. Escrito por V. I. Lenin. Notas. Não se trata aqui da personalidade dos partidários de Kautsky na Alemanha,
mas desse tipo internacional de falsos marxistas que oscilam entre o oportunismo e o radicalismo, mas na realidade servem apenas de folha de parra ao oportunismo. Ministerialismo, o mesmo que millerandismo, tática oportunista de participação dos socialistas em governos burgueses reacionários. O termo surgiu em relação com a participação em 1899 do socialista francês Millerand no governo burguês de Waldeck Rousseau. 2. A questão do millerandismo foi discutida em 1900 no Congresso de Paris da Segunda Internacional. O Congresso aprovou uma resolução conciliatória proposta por Kautsky, a qual condenava a participação dos socialistas no governo burguês, mas admitia a possibilidade dessa participação em casos excepcionais. Os socialistas franceses utilizaram esta ressalva para justificar a sua participação no governo da burguesia imperialista no período da Primeira Guerra Mundial. 3. A crise da social-democracia. 4. Bernsteinianismo, corrente oportunista na social-democracia internacional surgida no fim do século XIX na Alemanha e designada segundo o nome de Bernstein, o mais aberto representante do revisionismo. Bernstein pronunciava-se contra a doutrina da Revolução Socialista e a ditadura do proletariado, declarando como única tarefa do movimento operário a luta por reformas, pela melhoria da situação econômica dos operários no quadro da sociedade capitalista. Nos congressos do Partido Social Democrata Alemão, Kautsky criticou o bernsteinianismo, mas não colocou decididamente a questão da incompatibilidade da revisão do marxismo com a permanência de fileiras nas fileiras da social-democracia. 5. Socialistas amplos, na Bulgária o mesmo que Bolchevique. Corrente oportunista do Partido Social Democrata Búlgaro, que desde 1900 editou a revista Obchucho Delo. Depois da cisão do 10º Congresso, 1903, do Partido Social Democrata, o Bolchevique formaram o Partido Social Democrata Búlgaro Reformista. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Bolchevique tiveram uma posição chauvinista. 6. O destino conduz aquele que consente, arrasta aquele que resiste. 7. F. Engels, para a crítica do projeto de Programa Social-Democrata de 1891. 8. Luta de classe contra a guerra. Materiais para o caso Liebknecht. Publicado como manuscrito. 9. Em 1º de novembro de 1914 foi publicado no jornal Social-Democrat o Manifesto do CC do Pós-Guerra Guerra e a Social-Democracia Russa, escrito Lenin. O manifesto definiu o caráter da Primeira Guerra Mundial como guerra imperialista e elaborou a tática dos bolcheviques, transformação da guerra imperialista em guerra civil. O manifesto condenou o social-chauvinismo dos dirigentes da Segunda Internacional. 10. No Congresso Internacional de Mulheres em Berna, em março de 1915, as representantes do CC do nosso partido indicaram a necessidade absoluta de criar organizações ilegais. Isto foi rejeitado. As inglesas riram-se dessas propostas e enalteceram a liberdade inglesa. Mas alguns meses mais tarde foram recebidos jornais ingleses, como por exemplo o Labor Leader *, com espaços em branco, e posteriormente chegaram notícias de buscas policiais, de confiscação de brochuras, prisões e sentenças draconianas contra camaradas que na Inglaterra falavam da paz e só da paz. Obrigado por assistir. Não se esqueça de dar like, se inscrever no canal e compartilhar com quem você puder. Visite o novacultura.info para participar de nossos grupos de estudo e do nosso grupo do livro. Links na descrição.